Olá, vamos resolver um exercício sobre representação polar de números complexos. Mais especificamente, vamos resolver esse problema. Represente na forma polar esses dois números complexos que aí estão. Bom, o que temos que fazer é o seguinte, vamos aqui recordar, um número complexo é representado aqui como um ponto no plano e, portanto, ele pode ser descrito por coordenadas cartesianas x e y ou por coordenadas polares r e θ. Então, nesse caso, as coordenadas x e y são dadas em termos de r e θ por essas expressões, e, ao contrário, né, quer dizer, como é escrevendo r em termos de x e y, r é dado por essa expressão, e θ por essa expressão aqui. Aqui tomando o devido cuidado, porque como a gente obtém essa expressão? Né? A gente divide essa relação por esta, então fica y sobre x, os r's cancelam, então y sobre x é tangente de θ, portanto, θ é arco tangente de y sobre x. Mas aí nós devemos lembrar que, enquanto as funções seno e cosseno elas têm período 2π, a função tangente tem período π. Né? Então, na hora que eu vejo aqui, enquanto essa função arco tangente aqui, ela vai me fornecer valores que vão estar entre menos π sobre 2 até π sobre 2. Ou seja, ângulos que vão estar entre o quarto aqui, vamos fornecer pontos, né? Cuja aqui o ângulo θ vai estar entre menos π sobre 2 a π sobre 2, ou seja, no quarto quadrante e no primeiro quadrante. Então, se eu quero pontos no segundo ou no terceiro quadrante, eu devo somar ou subtrair π, né? De modo que, por exemplo, se eu tenho um ponto aqui no primeiro quadrante e eu quero o ponto no terceiro, eu subtraio π, e se eu tenho um ponto que deve estar aqui no segundo quadrante e a função arcotangente me dá um ponto no quarto, eu devo somar, então, π para corrigir esse problema. Isso é feito através da função, né, usando a função arcotangente de duas variáveis y sobre x. E essa expressão aqui, conforme nós já vimos em outro vídeo. Portanto, podemos usar isso, ou então, o que é até mais conveniente, eu resolvi simplesmente usar essas duas expressões aqui, eu vou ter duas soluções possíveis, se eu pegar e inverter aqui, achar quem é o ângulo θ, cujo arco cosseno me dá x sobre r, e achar o ângulo cujo seno é y sobre r, eu vou ter em cada caso dois valores de ângulo. Então, para achar qual é o ângulo, já que as duas expressões têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo, ver qual é o valor comum que resulta em cada caso. Muitas vezes isso é mais conveniente e é isso que nós vamos fazer. Então vamos lá, vamos começar então com o primeiro caso. Então temos aqui o número complexo dado na sua forma cartesiana por menos 2, raiz de 3 menos 2i. Portanto, x, né, ele é menos 2, raiz de 3, e o y é menos 2. Então, isso é r cosseno θ e o menos 2 é r seno θ. Portanto, r, né, então eu simplesmente pego a raiz de x2 mais y2, então x está aqui ao quadrado, esse aqui é o meu y ao quadrado, então simplesmente eu levo tudo ao quadrado, então vai dar 12 mais 4, 16, cuja raiz é 4. Então r é 4. Agora eu faço o quê? Vou pegar esse 4 aqui, colocar no lugar do r aqui e aqui. Né? Então eu vou ter, agora, nesse caso aqui do x. Então menos 2 raiz de 3 igual a r, que vale 4, cosseno de θ. Portanto, cosseno de θ é menos raiz de 3 sobre 2. E agora, quem são os ângulos cujo cosseno me dá menos raiz de 3 sobre 2? Esses ângulos são 5π sobre 6 e menos 5π sobre 6. Eu estou tomando aqui, eu vou tomar os ângulos entre menos π a π. Tá? É isso que eu vou fazer. Se você estivesse usando por exemplo, entre 0 e 2π, esses ângulos você ia escrevê-los como 5π sobre 6 e 7π sobre 6. Bom, é equivalente aqui, isso não vai fazer diferença para o nosso problema, mas apenas estou seguindo uma convenção que que a gente vai usar mais ao longo do curso. Portanto, então, θ 5π sobre 6 e menos 5π sobre 6. Da outra relação, então agora a outra, menos 2 igual a r seno θ, o r é 4, né? Então o seno de θ é menos meio, e os ângulos θ cujo seno é menos meio são menos 5π sobre 6 e menos π sobre 6. Bom, olhando os ângulos aqui e aqui, a gente vê que a solução comum aos dois casos é menos 5π sobre 6. Portanto, θ é menos 5π sobre 6, e a representação polar do nosso número complexo aqui é o raio, r, exponencial de menos i vezes o ângulo. Então, i vezes o ângulo, só que o ângulo é o menos 5π sobre 6, portanto, então, menos 5πi sobre 6. Então, essa é a resposta do item A. Para o item B, então eu tenho esse número complexo aqui, então eu fazendo tudo de forma análoga, então esse é o x, é esse aqui, raiz de 3 sobre 2, o y é menos 3 meios,
Então, R seno θ, isso igual a R cosseno θ e R seno θ. Portanto, R, raiz de x2 mais y2, então raiz desse 3, essa raiz de 3 sobre 2, tudo ao quadrado, mais essa raiz de menos 3 meios ao quadrado. Então aqui vai ficar 3 quartos, né? Tá? Aqui e aqui, olha, 9 quartos. Então somando isso aqui vai me dar 12 quartos, que é 3, então o resultado raiz de 3. Bom, agora, raiz de 3 sobre 2 é igual a R, que é raiz de 3, portanto o cosseno de θ é meio. E os ângulos θ, cujo cosseno valem meio, é π sobre 3 e menos π sobre 3. Usando agora a outra expressão, menos 3 meios é igual a R, raiz de 3 seno θ. Então o seno de θ é menos raiz de 3 sobre 2. E os ângulos θ, cujo seno me dá menos raiz de 3 sobre 2, são esses. Menos π sobre 3 e menos 2π sobre 3. Olhando esses ângulos e olhando esses, a gente vê que o ângulo que tem aqui que a gente está interessado é menos π sobre 3. Θ é menos π sobre 3 e, portanto, a representação polar desse número é raiz de 3, o R, exponencial do ângulo, então exponencial de menos π sobre 3i. É isso.